Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais um tempo de compartilhar a palavra de Deus, de nós estarmos pensando e refletindo melhor sobre a nossa fé, sobre a nossa vida de intimidade com o Senhor nesse tempo de esperança. Tempo potencializado ao máximo a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Eu queria compartilhar com você uma palavra nessa manhã, nesse início de semana, uma palavra muito interessante a respeito do deserto. O deserto, ele aparece na Bíblia como um lugar muito especial. Ao contrário do que muitos podem pensar, o deserto ele traz um paralelo significativo para a nossa vida nos dias de hoje. Aliás, eu acho que sempre fez. Acho, não entendo, tenho certeza disso, de que ele sempre fez um paralelo. Quando as pessoas expressam a sua indignação com algum tempo que passa na sua vida, quando diz assim: eu estou passando por um período de deserto, um período de sequidão, e onde as coisas são muito difíceis, as coisas são muito duras de serem enfrentadas. Mas vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Esse texto é um texto que todo mundo conhece, até mesmo não crentes falam a respeito desse tempo onde Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Mas quem o levou para lá não foi o diabo. Vamos lá. A tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Aqui a Bíblia fala que é muito claro que Jesus foi conduzido pelo Espírito com E maiúsculo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como esse texto nos ensina a respeito do deserto e as suas contradições. Então, como você descreveria o momento atual que nós estamos passando? Momento de pandemia. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes nesse período de 2 meses e alguma coisa. E depois de mais de 8 semanas, 9 semanas, 10 semanas de isolamento em casa, as pessoas elas começam a se questionar, reagem das mais variadas formas, potencializando suas depressões, suas ansiedades,
toda a sua insegurança, outras depositando a sua confiança no Senhor, crendo que esse é um momento de mudança, que esse é um momento onde nós podemos nos reinventar, é um momento onde essa necessidade ela vai gerar uma criatividade muito diferente. Então tem pessoas que elas fazem do deserto um lugar de morte, de sepultura, e tem pessoas que fazem do deserto um lugar de mudança, de transformação, de resistência, de resiliência, no nosso caso, apenas uma transição para chegar à promessa do Senhor, a terra da promessa, essa geografia espiritual que é onde nós desfrutamos da promessa do Senhor. Então, me parece que a gente vive um tempo onde é um limbo, né? Nós estamos num lugar que é um lugar todo especial, um tempo todo especial, que eu penso que é útil chamá-lo de deserto. Um desses desertos, tempos de deserto que nós aprendemos demais. E esse texto aqui, Jesus é muito claro quando ele enfrenta o diabo. Em primeiro lugar, ele enfrenta o diabo com a palavra. Ele cita todos os textos, ele se encontra em Deuteronômio. Jesus, ele cita a palavra, ele tinha essa palavra guardada no seu coração. A Torá estava ali. E ele não tinha simplesmente a Torá decorada, ele sabia que a palavra era a forma que nós podemos enfrentar o inimigo. Então ele foi levado pelo Espírito, olha só, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Então isso nos ensina muito a respeito do que aconteceu. Jesus, no início do ministério dele, aí aparece, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Então é interessante essa coisa de nós sermos levados ao deserto pelo Espírito, eu sempre digo, e vou sempre insistir nisso, porque eu tenho, depois de tantos estudos a respeito da caminhada, da jornada, da história do povo de Israel, a formação de Israel e também a formação da igreja, das lideranças da igreja, a constituição da igreja, a caminhada da igreja nesse mundo, eu não tenho dúvida de que o deserto é um lugar extremamente significativo. É o lugar onde houve as manifestações mais sobrenaturais de Deus de forma mais abundante possível, foi no deserto. E não é para menos que na tentação de Jesus é conduzido no início do seu ministério a estar sendo tentado pelo diabo no deserto. Olha só. Então ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E isso num lugar específico chamado deserto. E ali ele é tentado a ser seduzido. Olha, transforma essa pedra em pão. Então, uma necessidade legítima, porque Jesus estava ali, ele passou 40 dias e 40 noites com fome. Então ele é o Filho de Deus, ele poderia fazer isso, ele poderia reivindicar isso, ele tinha todo o poder, toda a divindade para poder fazer isso, transformar a pedra em pão, você saciar a sua sede. Ele está no início do seu ministério, mas Jesus não fez isso porque a motivação que o levava a ser Deus, quando ele teria que enfrentar aquilo ali como um homem, era maligna, a motivação era diabólica, a fonte que o levava a tomar uma atitude era diabólica, maligna e não divina. E por isso Jesus não fez, né? Não, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus já diz aqui veio. Então ele tenta de novo, né? Levado para um lugar, olha, ser prostrado, tira-te daqui, porque a teu respeito está dito. Olha só como o diabo conhece a palavra também. Assim, Jesus diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois, por fim, ele leva um pináculo do templo, um lugar mais alto, um lugar que teria chamado, o lugar que chama atenção para a adoração, a reivindicação da adoração, o lugar mais alto que sinalizaria o templo. E ali ele diz assim, olha, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos e a glória desse mundo. Olha só. Posteriormente, lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer, já no auge do seu ministério, a glória dos homens, essa eu não recebo, essa eu não quero. E ele disse, a resposta dele é contundente, né? Adorarás somente ao teu Deus. Me prostrar somente diante do meu Deus. E se você se prostra diante
das suas dificuldades, as tuas dificuldades será o teu Deus. Se você se prostra diante dos seus problemas, os seus problemas será o teu Deus. Se você se prostra diante das adversidades, diante das circunstâncias adversas, as adversidades e as circunstâncias adversas será o teu Deus. Mas se você se prostra diante do teu Deus, que tem promessa, que tem palavra de vida, que é fiel, e que você recebe essa palavra e guarda no seu coração para enfrentar todo esse tempo, se você se prostra somente diante de Deus, aí sim, Deus reina sobre a tua vida, porque aí só resta uma coisa, né? Que o diabo vai embora. E quando o diabo vai embora, porque a palavra diz resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Jesus resistiu de uma forma tão tranquila, né? Cheio de necessidade, tempo de escassez, mas ele foi ali, ele sabia, né, que só existe uma forma de se enfrentar o diabo. Só existe uma forma de estar enfrentando o tempo de adversidade, né? Conhecendo e aplicando a palavra, principalmente no tempo de deserto. O deserto é um lugar de ensino, o deserto é um lugar de aprendizado, lugar de sobrenatural de Deus. Nesse tempo de pandemia, tempo de coronavírus e Covid, de tantas notícias ruins, de muitas vezes dores, que nós possamos, nesse tempo de deserto, onde a escassez ela se mostra muito clara, né? Nós possamos estar guardando a palavra de Deus no nosso coração, enfrentando a adversidade, porque daqui a algum tempo tudo isso vai passar, tudo isso vai deixar. O diabo vai embora, não nos tentará mais. E sabe quem virá? Os anjos nos servirão com alimento espiritual e nos sustentarão de forma sobrenatural. Receba essa palavra no seu coração, nesse dia, começando a semana, que a sua semana seja abençoadíssima e que o sobrenatural de Deus venha nesses tempos de deserto sobre a sua vida. Se você está passando por um deserto, saiba que ele é apenas um lugar de transição, um lugar de passagem. Você está em direção à terra da promessa. Guarde a palavra do Senhor com toda a sua alma, com toda a sua diligência no seu coraçãozinho. Deus te abençoe, paz seja sobre a sua casa. Shalom, beijo no seu coraçãozinho.